Fala pessoal, eu desinstalei meu Facebook do aparelho do meu celular. Desinstalei o Facebook do meu aparelho do celular, meu aparelho mobile, o meu celular, o meu smartphone. Eu resolvi fazer isso porque eu simplesmente não usava mais o aplicativo do Facebook. Na verdade, não é só o aplicativo, eu já não usava mais a rede social Facebook. Inclusive, eu até tenho Facebook e não pretendo excluir, porque a maioria das pessoas que eu conheço estão no Facebook. É mais por uma questão de necessidade que eu tô lá dentro, porque a maioria das pessoas estão lá dentro. Minhas redes de contato estão lá dentro, meus parentes, meus amigos, conhecidos, os meus familiares, os meus pais, o meu irmão. A minha família, no geral, a maioria das pessoas estão no Facebook. Só que ninguém admitiu que muitas das pessoas não usam o Facebook. Só que a timeline do Facebook é uma questão de toxicidade e uma rede social que te prende ali. É quase que um vício, é uma dependência. Porque muita gente fica lá rolando a timeline do Facebook sem motivos nenhum, só rolando por rolar, por questão de hábito. Só que eles não perceberam que isso quão é nocivo para a sua saúde mental. Porque quando você fica rolando lá, consumindo o conteúdo que está postado na tua timeline, dos seus contatos, você está liberando dopamina. Dopamina não é algo negativo, mas se você não souber dominar ela, é que tem a dopamina que você libera no organismo com atividades, atos que são positivos. Só que você fica fazendo um looping de rolar a timeline do Facebook e não percebe que você está jogando o seu tempo fora. E o seu tempo acaba se esvaindo com algo totalmente superficial, banal, sem propósito, sem necessidade. Então eu desinstalei o aplicativo do Facebook. Simplesmente eu acordei, estava assistindo um vídeo no YouTube e me veio um insight. Eu já não uso mais o Facebook, por que ele está instalado no meu aparelho? Essa é a X da questão. Ele só está consumindo espaço do meu aparelho. Coincidentemente, hoje é um dia que aconteceu muitas atividades, muitas coisas intrigantes, muitas coisas que acabaram que concatenando as coisas. O que aconteceu? Eu fui banida do WhatsApp. Bom, por que eu fui banida? Eu tô criando um ecossistema, uma comunidade, que eu tenho uma comunidade. Nessa comunidade é comunidade de interesses de várias pessoas próximas, e dentro dessa comunidade eu criei diversos grupos. E hoje, em específico, depois de estar assistindo um vídeo no YouTube, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que eu, por um acaso, o YouTube me recomendou e faz total sentido. Porque eu estava procurando pessoas semelhantes que criassem conteúdo para o YouTube sem o interesse necessariamente de números, de coisas vazias, ok? Eu queria postar conteúdo só por fazer, sem ter um nicho específico, sem me preocupar com período e tempo de gravação do vídeo, sem me preocupar se é um vídeo longo ou não, sem precisar de pensar em questão de edição de vídeo, porque eu queria simplesmente me expressar sem ter que ter amarras de tempo e de tentar me encaixar numa caixinha de um controle, de uma minutagem. Inclusive o YouTube, há algum tempo atrás, isso lá nos primórdios, inclusive, eu cresci com o Google, eu cresci com o YouTube, eu vi o YouTube crescendo, eu vi
o primeiro vídeo postado no YouTube, que o cara tava no zoológico. E algum tempo atrás, esses tempos aí, eu vi um vídeo de especial de... Caraca, 20 anos de YouTube. A primeira vez que eu assisti no YouTube, eu tava numa lan house. E eu consumia muita coisa no Orkut. Pra quem não sabe, o Orkut era uma rede social que pertencia ao Google. E por conta do Facebook, muitas pessoas migraram pro Facebook e acabou que o Facebook acabou tomando toda o público. O povo que consumia o Orkut migrou completamente para o Facebook. Só que o Mark Zuckerberg não percebe que é um ciclo. E as pessoas vai observando o quão tóxica essa rede é. Não a rede em si, mas o ecossistema da Meta. E qual o propósito da Meta? O propósito da Meta é simplesmente controle. E não só questão de controle, é monopólio. Toda empresa que ele vê que é altamente concorrente, ele vai absorvendo essas empresas e vai comprando elas para evitar o monopólio. E quando ele não consegue comprar a empresa, ele vai e cria uma função dentro da Meta, que a meta da Meta é justamente monopólio e controle da sociedade, do público que está lá dentro. Controle. E eu percebi... Um gatinho, tem coleira. Ai, que bonitinho, olha o gatinho. Não sei se eu tô vendo. Olha o gatinho ali, ó. Eu não consigo catar. Eu não sei se ele vai aparecer. Mas enfim, apareceu o gatinho ali. Eita, eu totalmente do vídeo. Então, a questão é o seguinte. Eu percebi que, olha a formiguinha carregando a folha, eu me dispersando de novo. Eu percebi que o Facebook é uma rede social de controle. E é uma rede social monopolizadora. Porque quando ele vê que tem uma pessoa que quer competir com ele, às vezes não é nem querer competir, ele se sente ameaçado. E quando ele se sente ameaçado, ele vai simplesmente comprar a empresa. E se ele não consegue comprar a empresa, ele simplesmente vai lá e constrói uma função, um produto, um aplicativo para competir com aquela que está se destacando. Por exemplo, o Snapchat estava muito forte e ele ficou com medo. Ele se sentiu ameaçado e foi lá e criou os stories do Instagram. O Instagram é um caso à parte, né? Porque, lembrando que o Eduardo Saverin foi um dos cofundadores do Facebook. O Eduardo Saverin, que inclusive essa história está bem descrita no filme do Facebook, ele é brasileiro. E que ele foi estudar em Harvard e conheceu o Mark Zuckerberg, que clonou a ideia dos irmãos, dos gêmeos lá, né? Enfim, e o Eduardo Saverin ajudou na cocriação do produto do Facebook. A primeira rede social, né? A primeira questão do ecossistema Facebook, que depois de um tempo se tornou a Meta. E daí ficou muito forte o Instagram, que por sinal é também de outro brasileiro, que é cofundador. Na verdade, o Eduardo Saverin, se eu não me engano, ele financiou, patrocinou o Facebook, e o Mark Zuckerberg foi o que codificou a rede. Posso estar enganada, mas se você assistir o filme, você vai entender mais ou menos isso. E o Mike Krieger, que é o outro brasileiro, que também foi para Harvard, e não sei se foi para Harvard, mas é outra universidade americana. Ele trabalhou na Mibo, que eu não sei se muitos vão conhecer, mas a Mibo era um site que você conseguia consumir de aplicativos e
recursos de conversas instantâneas, tipo o WhatsApp agora, que tinha o Messenger, não era Messenger, era do Orkut, e tinha o Messenger do extinto, que entrou em extinção, né? O Messenger da Microsoft, que era o MSN, e que era o Hotmail, o Outlook, né? Que hoje em dia muita gente ainda usa o Hotmail como um e-mail. Eu sou uma dessas que acabou continuando com o Hotmail, por sinal o meu é sofiarebeca11@hotmail.com. Muitos acham antiprofissional usar, mas eu optei, é minha escolha, é o meu livre arbítrio, né? Eu não gosto da questão de controle, por isso que eu acabei me desapegando do Facebook, porque é um lugar tóxico e eles querem controlar. É uma rede social nociva, tóxica, faz mal pra cabeça, porque você fica rolando ali a timeline sem propósito nenhum, totalmente vazio, sem premissa, sem... A rede social já nasceu sem premissa, né? Foi algo totalmente fútil, vazio, tipo vou ou não vou, da época do Orkut. Se você curtia ou não curtia a pessoa. É totalmente vazia, totalmente superficial, baseada em estética, baseada na fisionomia da pessoa. Pego ou não pego, caso ou não caso, enfim. Era totalmente superficial. Essa era a estratégia, essa era o propósito, a premissa do Facebook lá atrás. Daí, o Mike Krieger, mais outra pessoa, que eu não lembro em questão, porque eu quando pesquiso, como eu sou apaixonada pelo Brasil e pela identidade brasileira, porque eu vejo o brasileiro como uma população muito inteligente, só que não é valorizada. Não é questão que não é valorizada, não tem meios para poder crescer e alavancar a questão da tecnologia nacional. Então o brasileiro tem aquela estigma de vira-lata, que acha que a grama do vizinho é mais verde, que o americano é melhor, que o norte-americano é melhor, porque o Brasil é América também, apesar de ser América do Sul, né? É América. Mas o brasileiro, ele tem aquele estigma de vira-lata, que ele acha que o americano, o norte-americano é melhor. Ele vai para fora fazer universidade, porque aqui não tem valorização. Inclusive a universidade aqui no Brasil é bem fraca. Isso que eu me inscrevi pro curso de... Tinha um curso lá, não sei se chega a ser universitário, mas é de Harvard. Eu tava fazendo um curso sobre neurociência em Harvard, que é gratuito. Eu não sei o link ao certo, mas se eu encontrar eu vou deixar disponível aqui no link, aqui no box de informações do vídeo. Mas em questão, tem essa oportunidade de estudo. Eu fiz faculdade EAD de Tecnólogo em Design de Moda pela Unifatesc, e hoje eu tava me ingressando em mais uma. Eu já tô formada em Design de Moda e eu tava querendo ingressar em... Na verdade, eu tava querendo fazer filosofia, né? Eu ia fazer pós-graduação em filosofia. Só que eu tava conversando com meu noivo e a gente tava vendo um vídeo sobre uma mesa. Enfim, eu andei pesquisando a questão de produto, de matéria-prima para produção de subprodutos e derivados, que eu fui aqui em Botucatu, lá no Curtume, perguntar como é que funcionava para comprar e adquirir couro para poder fazer bolsa, para fazer sapato, para fazer cinto, para fazer diversos produtos derivados do couro, né? Não na questão industrial, mas de forma artesanal, porque eu, como formação acadêmica em design de moda e como uma pessoa criativa, não dependo de um diploma para fazer as coisas, eu fui lá para descobrir quanto que era e como eu fazia para comprar, se tinha um limite para comprar, e daí eles falaram para mim que eu posso comprar a peça e é por quilo e é super barato. Você não precisa necessariamente comprar retalhos de couro no Mercado Livre, que você vai pagar muito caro por isso. Porque às vezes você vai pagar, tipo, retalhos de couro, 70 conto.
chega retalho, retalho mesmo, refúgio, que você não vai conseguir fazer nada com eles. Lá você compra a peça inteira e você consegue abstrair, absorver, usufruir da matéria-prima totalmente íntegra, totalmente completa, porque você vai absorver e vai conseguir fazer mais uma peça com um material enorme. Então, você vai ter melhor uso daquela matéria-prima, porque você vai usar uma matéria-prima de qualidade, íntegra, completa, não é escasso, refúgio, vazio que você vai pegar. O refúgio das sobras que eles estão disponibilizando para venda, um valor absurdamente caro, porque você não vai conseguir fazer nada com aqueles retalhos e o dinheiro vai se esvair, porque você investiu tempo para conseguir o dinheiro, você despendeu de tempo, de energia para conquistar aquele dinheiro que você vai lá, compra e você não vai conseguir fazer nada com ele, com o insumo. Então, enfim, achei barato, achei valoroso, riquíssimo, muitíssimo rico. Inclusive eu vou deixar o contato deles aqui no box de informações, para que você, se você quiser comprar couro para fazer artesanato, fazer bolsa, fazer o que você quiser, você pode comprar com eles por lá, né? E aí, enfim, mudei de assunto. Ok. Eu tava falando, eu tava me ingressando pra universidade de novo, vou fazer a graduação em design de produto, porque eu tava assistindo com meu noivo como fazer uma mesa, um rack para você colocar um computador em cima. E esse rack tem iluminação e tem uma questão na bancada atrás que você esconde toda a fiação. É totalmente pensado de forma estética e funcional. E eu gosto muito dessa questão aí no curso de design de moda, eu aprendi esse sentido. Só que eu pensava que ia ser totalmente a mesma coisa, só que no curso de design de produto entra matérias que não tinha. Inclusive eles atualizaram a grade curricular, trazendo a questão da... Já tinha em design de moda a indústria 4.0, que eu fiz essa matéria, e agora tem a questão da IA, machine learning, marketing digital, essas coisas que não continha na grade curricular de design de moda. Então eu achei bem interessante, apesar de eu achar o EAD muito superficial e raso, porque o intuito da EAD é quase que você ser um autodidata, porque eles passam mais ou menos esquematizado na apostila. Eles recomendam livros didáticos, livros para você comprar, eles recomendam séries, filmes e textos baseados em livros para você estudar de forma autônoma. Basicamente é isso, autodidata, porque o EAD você se cobra, você tem que escolher por você mesmo qual o horário que você vai fazer e qual o horário que você vai atribuir para estudo. Porque como a gente tem que ter autonomia para fazer isso, você tem que ter interesse para fazer isso, você tem que ter aquela questão do valor, né, que eu comentei no vídeo, que é falar que ignorância é uma questão de escolha, e de fato é. Da EAD é fato que é questão de escolha, porque você vai ter que fazer o seu horário para você estudar. Então, eu decidi fazer, mesmo que eu achar que seja superficial, mas pelo menos eu vou ter uma base. Mas não necessariamente eu precisaria disso, porque como eu disse, tem um notebook LM da Google que você consegue criar uma grade curricular lá e pedir para o ChatGPT, ou pedir para o Gemini, ou pedir para o Claude, que também é do Mike Krieger, que é cofundador do Instagram, que o Mark Zuckerberg comprou o Instagram porque se sentiu ameaçado, porque era um altíssimo concorrente. Daí surgiu o TikTok, concatenando outra vez o assunto. Surgiu o TikTok e ele se sentiu absurdamente ameaçado. Só que a gente sabe que o TikTok é uma empresa, uma plataforma chinesa. E eles estavam, bem dizer, concorrendo descaradamente. Competindo. Não era necessariamente uma competição
Mas acabou surgindo essa competição por conta do Mark Zuckerberg, que ele é extremamente inseguro e ele gosta de monopolizar as coisas. Como ele queria comprar o TikTok e ele não conseguiu, porque é uma concorrência de mercado internacional, porque o TikTok é de uma empresa chinesa e a gente sabe absolutamente que a China e Estados Unidos estão aí competindo yuan e dólar para ver qual nação é mais forte, poderosa. Inclusive estava aí a questão da guerra econômica aí mundial entre Donald Trump e o presidente da China, para poder isso. A gente sabe que se eles ficarem competindo, quem se lasca? Todo mundo. Na verdade, todo mundo se lasca, né? Porque tanto os Estados Unidos sai perdendo, a China sai perdendo e todo mundo sai perdendo junto. Ai, meu pé tá dormindo. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu tô sentada num tronco e não é nem um pouco confortável. No começo tava até gostoso, mas ele é duro. Assim. Meu pé tá dormindo. Eu tenho que mudar a posição aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo descer um pouco. Vou tirar esse galho daqui que eu enfiei aqui no buraco. Assim, bem melhor. Meu pé tava dormindo porque eu tava numa posição já cansativa. Eu tava apoiando a perna, fazendo força sobre ela. Mas enfim, voltando ao assunto. E a gente sabe que para a China e para os Estados Unidos, questão de produto, serviço e tudo mais é altamente competitivo. Não é só questão de empresa, é também questão de sistema e economia. Sistema econômico, sistemas, empreendedorismo, porque a gente está falando de empresas, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de monopólio de empresas, a gente está falando de ambições, de controle, e a gente fala sobre isso. E educativo também, porque a gente também fala de ética, a gente fala de filosofia, a gente fala de moralidade, a gente fala sobre isso. E o que eu tô falando sobre isso aqui? Eu resolvi sair e migrar totalmente do Facebook ou pro Reddit, porque o Reddit, para quem não sabe, para quem é leigo aí, para quem não sabe, não conhece, ele é antigo. Eu conhecia ele mais como se fosse o Yahoo Respostas de antigamente, que enfim, faliu, não teve continuidade. O Yahoo nem funciona mais direito no Brasil, depois do que aconteceu aí com a questão da política. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, para poder não banirem o meu vídeo e abaixar o ranqueamento dele, que é por uma questão de política. Eu não sei se vocês sabem, para quem é novo aqui no meu canal, eu tenho uma visão bem conservadora, eu diria, na questão política, porque eu sou monarquista. Só que agora eu comecei a me questionar sobre a questão do seguinte: eu tenho a questão do conservadorismo, mas a questão do liberalismo de direita, porque a monarquia e o liberalismo, apesar de a monarquia ser mais central, porque o imperador ele tem que ser apolítico, ele não pode ter lado, porque ele acha que ele nem pode votar. Se o Brasil retornasse ao império, o imperador não pode expressar qual o lado dele, e ele tem que ser apolítico. Lógico que ele tem a convicção dele, mas ele não pode expressar politicamente de forma pública, para poder não induzir a população a escolher o o primeiro-ministro, para não interferir na questão da democracia, porque sim, uma monarquia parlamentarista é democrática, embora muitas pessoas não saibam disso. Até é mais democrática do que a república presidencialista que a gente vive hoje
que é uma pseudodemocracia, porque olha o que aconteceu. A gente não pode questionar sobre as eleições. Não pode questionar se as urnas são seguras ou não. Não pode. Simplesmente não pode. A gente deve estar morando numa realidade paralela aí, porque não pode falar sobre isso. É proibido por lei. Por lei. É proibido. Na verdade, a Constituição no Brasil não existe mais, né? Eles rascaram, cuspiram na Constituição. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, porque é capaz de banirem o meu vídeo. Mas eu comecei a me questionar sobre o liberalismo, porque na questão de empreendedorismo, o Facebook ele tem as políticas dele. Questão de ética e moral, ético, é quando é um grupo, e moral seria sua. Antiético é o que vai contra ao todo de todo mundo, né? E o moral seria eu, moralista, eu falso moralista, que penso na questão do outro. Moral seria seu e ético de todo mundo. Eu aprendi isso com o Clóvis, professor Clóvis de filosofia, né? Eu andei vendo os vídeos dele e tô aprendendo bastante sobre isso, porque eu gosto de aprender sobre isso e eu quero seguir. Inclusive, eu tava falando aí com vocês que eu tava ingressando numa graduação de design de produto e também vou fazer paralelamente, vou fazer tanto a graduação em design de produto quanto uma pós-graduação, especialização em filosofia. Não lembro especificamente qual é o curso, mas eu vou deixar o link aqui na box de informações, caso você tenha vontade de aprender sobre isso. Então, eu estou buscando conhecimento e tudo mais. Eu tenho uma bagagem filosófica de Sofia, que eu me chamo Sofia, e tenho uma bagagem filosófica muito ampla, um repertório criativo, um repertório de conhecimento muito amplo sobre diversos assuntos. Inclusive o meu vídeo, um dos meus últimos vídeos, ficou extremamente grande porque eu falei sobre diversos assuntos no mesmo vídeo. Então, Fragmentos de Sofia, cá estou eu para mais um Fragmentos, né? Eu vim aqui para poder falar sobre a minha indignação, porque eles me expulsaram da plataforma. Eu já queria cair fora, só que o WhatsApp é extremamente necessário e não tem um concorrente à altura por enquanto. Embora tenha o Telegram, mas quase ninguém usa. E como eu estava usando o artifício do WhatsApp comunidade, porque eu tô querendo desenvolver uma nova rede. E tá aqui o storytelling. Ah, uma borboleta, que linda, por sinal. Isso vai esparecendo na cabeça aqui, eu acabei me totalmente TDAH. Eu me disperso muito fácil. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu tava falando sobre Facebook, né? Eu tô querendo criar uma rede social. Eu tô fazendo storytelling aí, eu tô querendo desenvolver uma nova rede social. Enquanto a minha nova rede social não funciona, e como eu tô fazendo tudo no Vibe Coding, sem muito conhecimento em programação, em design, em desenvolvimento web e de conhecimento, só que a inteligência artificial tá aí, para nos ajudar. Eu tô aprendendo agora com Vibe Coding. Por sinal, eu fiz o nosso site, o site da Play Agents, totalmente no Vibe Coding com o Gemini. E eu hospedei ele totalmente gratuito no GitHub. Eu não tenho domínio ainda, mas tá totalmente hospedado lá. E lá tinha um botão de newsletter que eu tava levando as pessoas pro meu número do WhatsApp para poder fazer consultorias filosóficas. Mas para poder eu fazer as consultorias, eu fiquei pensando, eu conversei até com o GPT sobre isso. Ele disse que não precisava, porque eu já tinha bagagem suficiente sobre isso, eu poderia estudar de forma autodidata, autônoma. Mas eu resolvi fazer uma pós-graduação, especialização em filosofia, que eu não lembro o termo completo lá do curso. Mas enfim, eu pensei que eu precisava pelo menos ter uma base curricular
para obter conhecimento antigo e tal, e atualizado, porque eu já vou ter algo esquematizado ali para estudar, né? Não sei se vocês sabem, mas eu não fiz o ensino médio. Eu basicamente pulei. Eu fiz o ensino fundamental completo. Inclusive eu não curto uma questão. Eu acho que a educação hoje em dia é extremamente rígida, engessada, que não estimula o senso crítico das crianças e das pessoas. E eu acho que a gente nunca deve parar de aprender, nunca parar de buscar aprender, obter e absorver conhecimento. Eu acho que quando a gente conclui o ensino médio, o ensino fundamental, as pessoas, opa, acabei, não preciso mais. É aí que estagna, você não vai atrás de um curso técnico, não vai de uma universidade, embora eu ache que não tenha necessidade, você pode estudar por conta, através de livros. Eu falei isso naquele vídeo extremamente longo que eu expliquei que tem o notebook LM, você tem o chat GPT, tem o Cloud, tem o DeepSeek, tem o Quint, sei lá, que é do Alibaba, tem diversas IAs, várias ferramentas bem dizer, a evolução tecnológica, né? Aí o renascentismo, o renascimento da tecnologia, o renascentismo da era digital, né? O povo renascentista da era tecnológica, era a revolução industrial, que agora a gente precisa de novos polímatas que consigam se especializar em várias funções e aprender a se adaptar. A questão que eu falei lá, a questão da adaptabilidade, que quem não se adapta acaba ficando à mercê do controle governamental, político, que, por exemplo, as crianças, aí a gente tem o pé de meia, que eu acho um absurdo, porque as crianças só vão para a escola interessadas no pé de meia e não no sentido primordial, embora eu acho que nem deveria, porque agora, linkando aqui o assunto, que nem eu ia comentar sobre isso nesse vídeo, é que agora com a reforma que eles estão querendo fazer na educação, de trocar totalmente a grade curricular, induzindo coisas de esquerda, né? Eles querem impor coisas que não são verídicas. Eles querem imposição, né? Impor coisas que é para controle, né? Para poder eles se manterem no poder por anos e anos e décadas. Como lá Bransky, eu esqueci o nome do filósofo, eles usaram da questão da cultura e da educação para se infiltrar de modo pacífico, entrar e controlar a mente das pessoas para poder conseguir voto, conseguir autoridade, e as pessoas vão regredindo, vai deteriorando o cérebro delas, porque o senso crítico simplesmente não existe. E se você querer desenvolver o senso crítico, você pode ser calado. Calado. Bem da maneira como você deve estar imaginando. Enfim, daí eu tive a percepção de que o empreendedorismo, não só o empreendedorismo, mas tem as políticas da empresa. O que fica difícil, porque quando você se cadastra numa rede social, tem lá as políticas e termos de serviço que você é obrigado a ler, e muita gente não lê e pula, porque são trocentos itens que você não vai ficar perdendo tempo lendo aquela quantidade exorbitante de conteúdo, que às vezes não é nem necessário. Eu acho que tinha que ser igual aos Estados Unidos. Na verdade, o Brasil, quando era o período imperial, a Constituição daquela época era totalmente enxuta, totalmente concisa. E eu acho que deveria ser assim. Depois que caiu o Império, as pessoas que queriam controlar o governo foram
criando e adaptando conforme o interesse deles. E por isso acabou regredindo. Ordem e progresso não existe. É só uma fachada ali positivista que de fato não funciona. Ordem, controle, progresso para o governo, não para a população, porque quem está interessado ali é só quem governa e não a população em si, que eles usam o povo de massa de manobra. As massas, como eu comentei no vídeo lá longo que eu falei que eu aprendi estética e cultura de massa na faculdade de jornalismo, que é basicamente controle. E o Facebook tem muita coisa obscura, porque conforme vai surgindo coisas, eles vão pondo, e vão impondo, e vão impondo, e você não percebe. Daí, o que eu falo? Eu fico à mercê deles, porque eu dependo do WhatsApp, porque a minha rede de contato tá toda lá. E eu ia fazer, eu tava me cadastrando, eu tava fazendo eu tava ingressando na graduação de design de produto e na pós-graduação em especialização em filosofia. Agora eu não posso, porque não é só um bloqueio temporário. Eles basicamente me expulsaram do WhatsApp. Eu, por livre e espontânea vontade, desinstalei o Facebook do meu aparelho. Eu não saí, não deletei, porque eu sei que eventualmente mais pra frente poderia haver necessidade, porque eu ainda tenho as páginas do Facebook no Facebook. Necessariamente eu preciso disso. Mas o Facebook, o Mark Zuckerberg não percebeu isso ainda, mas a empresa dele tá ruindo. Porque além de ser nocivo, e o pessoal fazendo terapia, e os profissionais de psicologia induzindo as pessoas a deixarem as redes sociais, porque é extremamente tóxica, porque você fica rolando vídeo o tempo todo, consumindo um produto vazio, que não agrega nada pra tua cabeça, pra tua mente, pro teu dia a dia, pro teu cotidiano, pra tua família. Quando você quer alguma coisa, que você precisa de alguma coisa em específico, você não vai pesquisar na lupa lá em cima do Facebook, você vai procurar diretamente no YouTube, onde tem vídeos mais longos, que te ensinam detalhadamente. Não é um conteúdo vazio, superficial. Geralmente são vídeos mais longos, que explica detalhadamente, e no box de informações tem toda a descrição, inclusive a receita, ou links que te leva para outro site, um lugar externo, que eles não proíbem você disponibilizar links externos abaixo nas informações, que leve para um blog, para um site em que você pode consumir e conquistar informações mais detalhadas. Inclusive é por isso que o YouTube só tende a crescer ultimamente. Ele está resgatando totalmente o público dele, que TikTok, Reels, é uma estratégia até interessante para angariar público e angariar leads para você, mas não se mantém, não se sustém, porque é algo extremamente vazio, superficial, porque você não consegue ter um devaneio, uma retórica, uma história, um storytelling. Você não consegue fazer isso com consistência e com excelência. Nos stories também não, porque é muito curto. E é algo totalmente superficial, vazio, banal. Por isso eu tô migrando. Inclusive eu comentei que eu vi um vídeo hoje pela manhã, logo que eu acordei, tava assistindo, e eu assisti e falei, pra que eu tô com o aplicativo do Facebook no meu celular, se ele só tá consumindo espaço que eu poderia instalar o Reddit ou o LinkedIn? Eu desinstalei o Facebook para instalar o LinkedIn, mas eu acho que não, ou se não tem um aplicativo do LinkedIn, o meu celular é extremamente arcaico e não consegue instalar. Eu consegui instalar outro fundamento, outra função, outro aplicativo que é da empresa do LinkedIn em questão, para poder manter leads, contatos. E eu estava comentando com vocês que eu construí um site totalmente em vibe coding e hospedei ele no GitHub, que eu coloquei um botão no qual ele levava diretamente para o meu número pessoal. Daí o que eu fiz? Eu criei um grupo dentro da comunidade Sofia,
que eu comentei com vocês, eu tô querendo desenvolver uma rede social. E a rede social Sofia, qual é a premissa da Play Agents? Porque a Play Agents é em relação ao site que eu criei e que eu criei a comunidade, eu criei o grupo dentro da comunidade. A comunidade chama Sofia, que é a premissa. A premissa, Sofia, a premissa da ideia era criar uma nova rede social mais empática, uma rede social menos tóxica, menos nociva, uma rede social que tivesse conexões genuínas, com propósito, que você desenvolve conhecimento, que você se conecta e faz networking de forma genuína, não buscando, visando apenas interesse, mas também no crescimento pessoal, mas até por empatia, por afeição, por compaixão, por fraternidade, por valores de fato, propósito. Porque qual é o seu propósito, sua premissa? O que eu comento aqui é que todo mundo já nasceu com uma sementinha plantada no vosso coração, que Deus, antes mesmo de gerar você no ventre da sua mãe, Deus criou você antes mesmo de ser gerado no ventre da sua mãe. E lá Ele plantou uma sementinha no seu coração. Isso se chama propósito. Essa sementinha é a premissa de você. A premissa de todos em comum é viver em amor. Mas qual é a sua premissa profissional? Porque a gente não pode fazer uma dicotomia de quem você é. Porque senão você estaria vivendo baseado numa mentira. Por isso que eu falo da questão da polímata, do renascentismo e tudo mais, o renascentismo digital, da era tecnológica, da era da informação, da IA, enfim, que está avançando, crescendo, tudo mais. Que a gente tem que estar em constante desenvolvimento, buscar aperfeiçoar, buscar conhecimento em livros, em curso técnico, na Udemy, por exemplo, no notebook LM, nas IAs, pedir informação, pedir para ensinar, orientação, tudo mais. Então, qual é a premissa? Você não pode fazer dicotomia de quem você é, porque você estaria vivendo uma mentira, você estaria fazendo um teatro, você estaria fazendo um cosplay de profissional, porque muita gente atua como profissional, mas não ama o que faz, não tem prazer no que faz, adoece, fica com... eu esqueci o nome. Que saturado, angustiado, cheio de sofrimento, cheio de angústia, sem propósito, porque basicamente não está vivendo a premissa, o propósito que Deus plantou no vosso coração. Quando você encontra a premissa, o propósito que Deus plantou no vosso coração, você se sente completamente próspero com o que você estiver fazendo, mas é próspero, genuíno, paz, amor, felicidade, em saúde, prosperidade em todos os âmbitos da sua vida, saúde, paz, felicidade, amor, alegria, financeiro, tudo, em todas as questões de amizade, tudo. Você nasceu para ser rico e próspero. Ninguém nasceu para ser pobre. Pobre. O que é pobreza? A pobreza, ela é algo que falta. Pobreza é algo que falta. Riqueza é um estado de espírito. E quando falta alguma coisa, você tem uma carência, uma escassez, você se sente vazio, carente de dinheiro, carente de saúde, escassez, falta de amor, saúde, amizade, paz de espírito, paz de verdade é interior. As pessoas vivem adoecendo porque buscam muito o externo, e as verdades, as coisas a gente buscar internamente e não o externo, porque a verdade a gente encontra a paz, amor, felicidade, compaixão, tudo tá aqui. Mas a toxicidade do mundo, os ruídos externos, embriaga, entorpece a mente e a gente se perde o propósito, a premissa de quando a gente nasceu, daquilo que a gente nasceu para ser. Porque você, quando se encontra, meu filho, minha filha, meu amado, minha amada, Deus me intuindo falar com vocês, quando você encontra o seu propósito, a tua premissa, você vai viver
o maior potencial que você tem para viver uma vida de excelência, se sentir próspero e abundante mesmo tendo pouco onde você estiver. Porque é essa a premissa. Você não precisa de uma fortuna, você pode fazer riqueza. Riqueza não é sobre produto, riqueza não é sobre marca, riqueza não é sobre os artifícios ou sobre os equipamentos, a marca do produto que você usa. Não é sobre status, não é sobre isso. Riqueza tem mais a ver com seu estado de espírito. E eu aprendi isso no livro Prosperidade do Dr. Lay Ribeiro. Riqueza é estado de espírito. Ter ou não ter dinheiro pode ser uma situação passageira. Você é rico, grandiosamente rico, porque você é filho do Rei do Universo. Deus te criou de uma maneira rica, próspera e abundante. Olha isso. Eu ando aqui por Botucatu, eu me sinto tão próspera e rica. Essa cidade me traz uma sensação de paz, uma sensação de leveza. Eu tenho as coisas, os recursos necessários à disposição de forma gratuita. E os governantes aqui do estado de São Paulo e municipal, anteriormente o Pardini, agora o Fábio Leite, são bons administradores da verba pública, porque eles revertem de fato aquilo que a gente paga de imposto para benefício da população. E é isso que falta. E a questão da economia e política, que eu estava comentando com vocês, da política do Facebook e das empresas no geral, é a falta de transparência. Porque eles criam um documento enorme, exorbitante, que te deixa confuso. Você vai perder tempo lendo lendo uma documentação que você nem sabe se vai precisar de fato algum dia. Porque eles vão inserindo coisas posteriormente e você nem sabe que aquilo aconteceu. Porque é uma questão de controle. Gente, o que foi que eles me baniram? Eles me baniram porque eu criei um grupo. Dentro de uma comunidade que eu, Sofia Rebeca, criei dentro do WhatsApp. E eu estava agregando, inserindo, compondo uma comunidade, um grupo com minha rede de contato atual, com pessoas que eu achava que poderia se interessar pelo conteúdo da Pleiadians, que em breve eu vou disponibilizar produtos, serviços pagos. Mas eu ia disponibilizar isso de forma gratuita. Ali é para captar leads no site que eu construí amplamente, simplesmente de forma grátis, porque eu usufruí de um artifício, de um recurso, de uma inteligência artificial que eu fiz do Vibe Coding. Eu fui pedindo para ele, fui instruindo ele, corrigindo ele e subi esse código, hospedei ele gratuitamente no GitHub. Só não tem um domínio e lá não consigo fazer uma API, um back-end. Eu fiz totalmente em front-end e coloquei um botão para uma newsletter para captação de lead com um call to action, trazendo as pessoas para mim divulgar os meus serviços, os meus produtos de forma grátis lá dentro. E eu poderia entregar esse conteúdo de graça para as pessoas ali dentro, totalmente gratuita. Ali era início. Eu quero validar o meu produto, validar a minha imagem na sociedade, o meu recurso. Só que eu simplesmente fui banida. Porque eles vão alegar que eu estava fazendo spam. Gente, eu só estava colocando minha rede de contato dentro de um grupo, porque eu não tenho que captar, eu tenho que captar leads, pessoas novas. Só que eu já tinha leads, pessoas da minha rede de contato que poderiam se interessar, e eu estava colocando elas lá, convidando e colocando, convidando e colocando. É
elas, por livre e espontânea vontade, poderiam sair. Quem quisesse ficar, ficava. Mas eles viram isso como um spam. Eles simplesmente me baniram da rede, me baniu provisório, me expulsaram. Gente, o WhatsApp é extremamente necessário, porque meus contatos tá tudo lá. Familiares tá tudo lá. Meu pai e minha mãe moram em outra cidade. Inclusive, ontem fez 8 anos que eu moro em Botucatu. No final do ano vai fazer 8 anos que eu fui para Araçatuba. Foi a última vez que eu vi os meus pais. Eu consigo manter contato com os meus pais pelo WhatsApp, porque eu não pago por ligação. Eu usava o WhatsApp para fazer ligação, para conversar com os meus pais, confraternizar com os meus pais, fazer uma chamada de vídeo. Sabe, a gente vai se adaptando. Sabe o que eu vou fazer? Enquanto, se eles não me liberarem, eu vou começar a usar o Discord. Eu vou usar o Telegram. Eu vou me adaptar. Questão da adaptabilidade. Só que as pessoas que não sabem que eu saí do Facebook, que eu estava informando, que eu vou informar, porque eu não vou sair totalmente do Facebook, porque eu tenho minha rede de contato lá dentro. Como é que eu vou fazer para avisar? Eu não vou excluir minha conta. Eu só tirei ela do meu celular porque eu não uso mais. Se um dia eu precisar, eu vou lá e faço login. Provavelmente eles mandam a informação de que alguém entrou em contato comigo pelo Facebook no meu e-mail, que é o que eu vou fazer. A minha lead vai ser por e-mail. Eu vou levar o pessoal para um grupo do Telegram. Eu vou encaminhar as pessoas para o meu canal do Discord. Eu vou poder fazer call por Discord. Eu vou tentar conversar com os meus pais pelo Discord. Eu vou conversar com os meus pais pelo Telegram. Vou explicar e ensinar para eles. E simplesmente eles vão expulsando as pessoas dali, sem a questão de liberdade de expressão, liberdade. Gente, é uma política extremamente rígida, engessada. A pessoa não tem livre-arbítrio. Você está dentro de uma instituição. Ok, é uma instituição privada. Só que a gente está lidando com o público. E eu fico totalmente sem respaldo. Respaldo a palavra? Eu tô totalmente à mercê deles. Porque eu não posso fazer nada. Porque é uma propriedade privada. Só que é público. Igual eu estava falando com meu noivo que eu queria fazer uma empresa de crowdfunding. E que era um café. Só que ele disse que é proibido por lei você exigir que a pessoa pague para sentar, para usufruir. Ele estava ali consumindo, ele quer ligar o computador lá e trabalhar lá na mesa do café. E eu não posso cobrar para ficar lá. Inclusive tem crowdfunding na cidade de Botucatu, algumas já existe. Que eu queria uma estratégia de trazer pessoas que são empreendedoras, como se fosse quase que uma incubadora de empresas, de microempresas, pequenas empresas e empresas grandes, ou pessoas individuais, pessoas empreendedoras que querem trabalhar de forma individual, ou pessoas que são, por exemplo, nômade digital, que está aqui a passeio na cidade e vai pagar para ficar e usufruir do espaço enquanto ela está trabalhando, usufruir do produto. Café, lanche, comer, almoçar e não precisa sair de lá. Essa era a ideia. Inclusive faz parte da ideia da Play Agents, que seria a empresa em questão, que eu tô vendo aí se eu alugo um espaço para fazer isso. Inclusive o local aqui que eu tô é onde eu quero validar o meu trabalho de paisagista e jardinagem. Porque, não sei vocês, eu vou levantar que já tava indo embora. Ai, minhas pernas. Deixa eu só sair aqui pra não machucar no galho. Não sei se vocês enxergam aqui. Eu vi um vídeo lá do Cadê o Caçaú que eu participei, eu entrei no grupo do Gota, que eu tava basicamente copiando, bem dizer, a ideia dele lá do Gota, da Play Agents e o grupo dele, para poder trazer o pessoal, tipo fazer um lead de fato, captação de leads de pessoas, para poder captação de lead de pessoas para poder manter contato e atualizar elas de ideias, de novidades, de vídeos. Faleceu alguém.
Então, eu tava falando aí que eu até convidei o Cadu Caçaú pra vir fazer o negócio do gota aqui em Botucatu. Só que ele não me respondeu ainda, vamos ver. Porque olha, aqui a gente tem que zelar e cuidar de algo que é de todo mundo. A gente paga impostos para poder cuidar, zelar das coisas. Isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é público. Só que adianta a gente cobrar politicamente os políticos para fazer e eles cuidar e zelar, pagar por zeladores, funcionários públicos para cuidar e zelar do patrimônio público ambiental. Olha que lindo. Só que aqui, ó, olha isso aqui. Olha isso aqui. É sujo. Chegar em casa eu vou lavar a mão. Tá nojento. Olha. Eu vou pôr luva. E quem quiser e for de Botucatu e quiser vir me ajudar, que eu vou tentar fazer aqui um evento igual o Cadu Caçaú fez. Vou fazer por livre e espontânea vontade, não vou esperar pelos outros. Eu vou tentar agir como voluntária. Eu vou querer fazer um paisagismo e jardinagem aqui nesse espaço. Eu vou cuidar do que já tem. Eu não vou arrancar nada do que já tem natural. O que já tiver depredado, o que a própria natureza se encarregou de eliminar, eu vou tentar criar um ambiente de lazer para a população que mora aqui por perto, para vir reunir a família, fazer um piquenique, ou aqui no meio, embaixo das árvores que eu tô, o pessoal pode vir de manhã aqui e finalzinho de tarde fazer uma trilha aqui por dentro. Olha, eu tô fazendo um storytelling da minha visão que eu tive, que eu queria agendar uma reunião com o vereador daqui da cidade, com o prefeito daqui de Botucatu, com a Secretaria de Turismo e com a Secretaria de Cultura, que eu quero fazer um evento aqui. Eu quero pegar também a população com os voluntariados para cuidar e fazer cuidar da parte do paisagismo desse lugar, porque para estragar, falar mal, todo mundo tem palavra, liberdade de expressão, de falar mal, apontar dedo, depredar, porque o prefeito cuidou, o Pardini, quando saiu, cuidou, plantou, arrumou toda essa praça aqui, esse parquinho aqui, esse bosquinho. Eles reformaram, criaram um campinho ali. Ele simplesmente limpou bonitinho. Não ficou do jeito que eu imaginei que ia ficar. Ali tem um coqueiro, tem umas palmeiras. Ele não ficou exatamente do jeito que eu imaginei que podia ficar. Eu acho que ele poderia ter explorado muito melhor desse espaço. Inclusive eu quero conversar com o pessoal daqui da prefeitura para poder trazer esse plano para a ideia aí, que eu vou trabalhar com a Pleiadians e com a Minojinha Mãos de Fada, porque eu quero transformar Botucatu num polo de tecnologia a nível municipal, estadual, nacional e se até mundial, porque eu acho que o Brasil tem potencial para isso. Porque a gente tem o Mike Krieger e o Eduardo Saverin aí como inspirações, porque eles vão para fora do Brasil buscar recursos, buscar conhecimento para poder usufruir e levar para as pessoas, mostrando, criando, desenvolvendo. Olha,
eu tenho conhecimento das coisas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu quero replantar isso aqui, eu não vou arrancar. Uma florzinha, acho que pode dizer que ela tá aqui da natureza. Com licença. Eu conheço essa florzinha porque nascia direto no quintal da minha casa. Na casa dos meus pais, onde eu nasci. Isso aqui é bonina. Eu tenho umas sementinhas lá em casa, eu vou replantar. Eu quero conseguir da bonina branca, da amarela e daquelas coloridas. Eu vou mesclar. Eu quero fazer um canteiro aqui e deixar a botucatu bem florida, começando por esse espaço, como se fosse Olambra ou Holanda. Olambra aqui no interior de São Paulo, inspirado na Holanda, com bastante flor. E eu quero ter a minha empresa como paisagista e jardineira e viveiro de mudas para vender flores, flores comestíveis, flores para decoração da casa, para comprar como se fosse uma floricultura, mas não uma floricultura em si. A pessoa vai lá, compra um ramalhete, compra um buquê e coloca na água em casa para poder decorar o ambiente. Eu vejo muitas meninas mostrando no TikTok lá na Europa que vai lá e compra ou colhe do lugar mesmo e leva para casa. E eu queria também disponibilizar desse ambiente, modo questão tangível, próspero, ambiente para a população. Eu quero ver se eu consigo plantar guaco por aqui para as pessoas poderem usufruir. Quero plantar manjericão, quero poder plantar hortelã, quero plantar, fazer um canteiro ao redor disso tudo aqui em lavanda, porque lavanda é ótimo, é uma planta não só esteticamente bela. A lavanda também tem a questão ela ser uma punk, que ela é uma flor comestível, porque 85% das flores são comestíveis, mas esse hábito se perdeu. E então eu queria plantar de repente, apesar que é capaz de ser um tanto quanto perigoso, apesar da gente sair catando acerola, pitanga por aí no caminho, porque está disponível para a população na rua, no meio da avenida, enfim, essas ilhotas que tem por aí. Pode até colher e levar para casa para fazer chá e tal, mas tem que lavar bem, passar uma água fervente para poder eliminar toxicidade, jogar vinagre, bicarbonato para eliminar toda a bactéria. Aqui ó, copinho. Lixo. Olha, para criticar tem um monte. Agora é para criticar, para sujar, tem um monte de gente. Agora para fazer, zelar e cuidar, todo mundo quer ter um ambiente cuidado e arrumado, mas cuidar ninguém quer, né? Por isso que eu vou ver se faço um mutirão aí a partir desse vídeo. Eu vou divulgar nos grupos por aí. Infelizmente no Facebook que eu não queria estar lá, porque é onde infelizmente as pessoas estão. Eu vou tentar conectar, mostrar esse vídeo pro Abelardo, que infelizmente o meu contato que eu tinha com ele no WhatsApp eu não tenho mais, porque o meu WhatsApp, eu fui banida do WhatsApp. Mas eu vou conversar com o Abelardo, vou conversar com ele lá na Câmara, eu vou tentar agendar um horário com ele, ou eu vou lá na prefeitura falar com o prefeito, sei lá, eu vou divulgar, disseminar, propagar a ideia, que eu quero ver se eu consigo arrecadar voluntários para vir cuidar desse espaço, porque está à disposição da gente. A gente, como ser humano e como cidadão, tem que zelar pelo que é nosso. Não é só pagar impostos e esperar dos políticos para que eles façam. A gente tem que fazer um diferencial. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque é só votar e esperar que os governantes façam e depois ficar criticando que eles não fazem nada. Mas você, como individual e como pessoa e como cidadão, por que não vem aqui como voluntário recolher o lixo que as pessoas jogam? Ou não jogar, cuidar e zelar pelo que é patrimônio seu, porque você paga por imposto disso. Tá cheio de sujeira aqui. Eu vou marcar uma hora, eu vou começar, porque tudo
tem uma premissa. Propósito. Começa por algo. Começa por alguém. Eu vou pegar uma sacola de lixo e vou vir aqui pela manhã fazer caminhada e vou recolher esse lixo que tá aqui. Vou vir com galinho, vou vir com luva, vou recolher esse lixo. Porque se eu não fizer, apesar de ter pessoas que são pagas para poder cuidar e zelar, são pagas para isso. Mas se eu, como cidadã, não fizer a minha parte e incentivar que os outros façam, o mundo não vai mudar. O mundo muda através de pequenas atitudes. É como um grãozinho de areia. Vai somando de um em um. Daqui a pouco esse lugar está um ambiente bom, agradável de conviver. Com a família, de vir fazer caminhada pela manhã, de tardezinha. Reunir a família no final de semana, fazer um piquenique. De repente, umas mesas para lá para fazer uns piqueniques, que nem tem lá na Praça do Bosque, que depois que fizeram lá o shopping da Amando, que inclusive eu quero conversar com o prefeito sobre isso. Eu quero transformar Botucatu no polo tecnológico de desenvolvimento humano e de tecnologia, um espaço que seja como se fosse uma incubadora para startups, pessoas que vêm, como uma cidade totalmente turística e aqui tem muita gente de fora do Brasil e de vários lugares do mundo. Inclusive tem lugares muito bonitos que eu quero visitar e mostrar para vocês. O Ecoville, tem a Nova Era, que são espaços que você pode alugar pelo Airbnb para poder se hospedar. No Ecoville lá você tem casas em formato de container e no Nova Era tem casa numa espécie de domo, que eu quero de repente me hospedar lá algum dia para experimentar, ter essa experiência. E eu quero poder contribuir, mostrar para vocês e chamar para o pessoal vir conhecer Botucatu e trazer os nômades digitais para cá, trazer o olho a nível estadual, nacional e até mundial para dentro da cidade, para que novos desenvolvedores tecnológicos que aqui tenham consciência que meu noivo trabalhou lá, porque meu noivo é de TI, que é programador, e eu tô aprendendo a trabalhar como Vibe Coding, que eu fiz o meu site totalmente no Vibe Coding, eu hospedei de graça no GitHub. Eles pensam que tá cortando, podando, tesourando, eles só estão perdendo a oportunidade. Porque eles me tiraram, expulsaram fora e eu vou começar a desenvolver outras coisas ou pular para outras empresas, para outros produtos. A borboleta veio falar que eu tô na mudança. Que o arquétipo da borboleta é de transformação e de mudança. Ela veio para mostrar. De repente, isso só veio para mostrar que a minha capacidade é muito maior e eu não devo ficar esperando dos outros. Eu pedi pro ChatGPT, ele vai me orientar, auxiliar a conseguir resgatar o meu WhatsApp. Se eu não conseguir, beleza. Eu fiz da situação desagradável um produto, porque ele me gerou esse vídeo, que eu já ia fazer o vídeo comentando e eu pulei fora. Eu desinstalei o Facebook do meu smartphone e eles vêm me expulsaram do WhatsApp. Pois bem, eu vou atrás de outros recursos e construir recursos novos. Eu pretendia fazer esse conteúdo, falar sobre as minhas ideias de promessas e premissas para auxiliar Botucatu. Tá aí. Não precisei, fiz mais um vídeo longo que eu tô concatenando e misturando e mesclando todos os assuntos que eu queria fazer individual. Eu fiz inteiro num só. E se você quiser saber mais sobre algum assunto específico, me manda um e-mail, eu vou deixar aqui no box de informações, que vai ser o meio de eu me comunicar. Apesar de eu tô com o Reddit lá, que eu tá no meu site, que eu vou deixar aqui no box de informações, e também tem o link pro meu X, tem o Threads, embora eu não goste de usar, mas o pessoal tá lá. Tem o meu Instagram da Play Agents,
que não é o meu pessoal, o meu é Fragmentos de Sofia. E o meu ex é Elos de Sofia. E também, infelizmente, não vou ter o WhatsApp agora, até eu resolver isso. Mas de repente eu faço um grupo no Telegram, ou até eu divulgo pra vocês, se vocês quiserem, o meu canal no Discord que já existe. De repente eu faço um canal novo da Pleiadians lá, pra reunir o pessoal que quer ajudar aí como voluntário, que quer aprender, aprimorar, a questão da consultoria filosófica. É tantas ideias para expor que eles estão tentando me tesourar, só que eles são os únicos que estão perdendo com isso. O Orkut acabou dessa forma e ele está acabando com a própria imagem, porque burrice, eles me puseram para fora por questão de proibir, controlar, e agora eu percebi que eu defendo o liberalismo para a liberdade de expressão, porque todo mundo tem livre-arbítrio desde que inicia nessa vida. E eu sou livre para falar o que eu penso, eu sou livre para ser quem eu sou livre para me expressar. E agora eu começo a entender porque que eu tenho muitos amigos que são anarquistas e que pensam na questão do anarcocapitalismo. Porque na premissa, o ideal é que fosse assim. Porque a gente precisava, olha que pôr do céu bonito. Tem que ir embora porque vai abrir a taverna. Daqui a pouco eu tenho que ajudar minha sogra a organizar as coisas para abrir. Mas olha aqui, ó, que bonito. O prefeito, no final do governo, olha que lindo que eu tava ali no meio. Olha aqui, que bonito. A palmeira, não sei se é um coqueiro, mas tem uma palmeira. Ó, vai cair um toró. A palmeira aqui, lá pra trás, tinham plantado também. Jogaram veneno. Ali tem um campinho de futebol. Mal ficou pronto, quebraram a tela. Não é só isso, tem lixeira por ali. Jogam lixo tudo aqui. Tem uma lixeira ali. Outro dia eu olhei, tinha copinho descartável, garrafa, latinha no chão, praticamente do lado da lixeira. Eu acho que tinha que fazer uma mini casinha aqui, uma cabaninha, alguma coisa aqui, por aqui, nessa praça. Seria uma ideia para começar, para fazer em outras. Que seria o espaço do cidadão, a casa do cidadão, o espaço do cidadão, do povo que é voluntário, para deixar vassoura, nem que for aquelas vassouras de tipo piaçava, deixar regador, sacola de lixo. Eu sei que pagam para pessoas fazerem isso, mas se a pessoa quiser ajudar de forma voluntária, mas ter uma pessoa que cuide do espaço para zelar na parte interna e trabalhar para isso, para cuidar daquele espaço, registrado em carteira, assim, pela prefeitura, ou registrado ou terceirizado, enfim, pela prefeitura, para cuidar daquele espaço, dessa cabana, para poder cuidar e a pessoa vir aqui assinar um documento, falar, ó, vou retirar o regador, vou retirar o mansinho, vou retirar a sacola, vou ajudar como voluntário, por isso estou precisando, para pegar, facilitar. Mangueira, para pôr, aqui tem uma torneira ali para trás, tem mangueira, quer dizer, tem torneira, pôr a mangueira e regar por livre e espontânea vontade como voluntário. Olha quanto girassol, que bonito. Ainda não tá pegando. Eu ia fazer só lá, mas no fim das contas eu tô mostrando o resto. Vai cair um toró, o céu tá fechando. Eu vou virar a câmera para mostrar melhor. Maio Eduardo Pardini Fonseca, prefeito municipal. Ele resgatou
a beleza dessa cidade. Ele cuidou e zelou. Olha o que o povo faz. Tá vendo? Tá vendo? Isso é depredar patrimônio público. Isso é crime. É que não tem assinatura da pessoa. Mas ainda bem que não tem, porque de repente a pessoa poderia querer acabar com a minha imagem se eu estivesse expondo ela. Mas olha o que fizeram. Isso aqui foi feito com os nossos impostos. Isso aqui e aquilo, e a plantação das plantas e o cuidado que eles zelam e limpam os lugares é com graças a impostos. Daí eles vêm aqui, colocam a placa aqui para mostrar que quem fez. E olha o que fazem. Não é extremamente vergonhoso isso? As pessoas trabalham dignamente, faz as coisas pelo bem comum e vem gente aqui e depreda patrimônio público. É esse aqui, ó, digno. Esse aqui, ó, digno. Ó, secretário da infraestrutura. Por sinal, eu quero saber quem é o atual, porque eu vou pedir apoio para ele. Se não for ele, eu vou procurar alguém. E os nomes das pessoas que ajudaram. Esse aqui, ó. Esse aqui tem o meu voto. Eu vou lá na Câmara de Vereadores falar com ele. Esse aqui, eu votei nele. Eu tenho orgulho de falar isso porque ele luta pela população. E ó, quem fez isso aqui, você é uma vergonha. Vergonha. Você é uma vergonha por depredar patrimônio público. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ao invés de você depredar patrimônio público, por que não zela pelo que é seu? Cuida do que é seu, que é de todo mundo. Vem aqui como voluntário ajudar a limpar. Vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus. Obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui, porque está extremamente longo. Eu vou concatenar, compilar tudo num só. E agora eu vou embora, porque ó, vai cair um toró. Tá um pôr do sol maravilhoso. Mas eu vou embora que daqui a pouco vai abrir a taverna. E eu tô aqui. Eu tenho que acabar de ajudar lá em casa. Mas vai cair chuva. Então não sei se o iFood vai acabar nos sabotando, porque vai chover e eles fecham quando tá em tempo de chuva, porque não tem entregador suficiente. Mas é isso, eu vou lá. Olha quanto colonhão. Isso aqui é colonhão. Meu pai colhia. Deixa eu só ir aqui, tomara que não tenha buraco e eu acaba caindo aqui. Isso aqui é colonhão. O meu pai colhia lá no mato perto da casa lá, em Araçatuba, para dar para os nossos porquinhos da Índia. Eu falei, isso é extremamente necessário se plantar plantas fitoterápicas, flores comestíveis, plantas aqui para benefício da população. E é isso que eu vou tentar fazer. É isso, eu vou lá. Gratidão e até a próxima. Tchau.